Olá, ouvintes da Mundial, olá, amigos do Instagram. Aqui quem fala é a doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Hoje nós estamos ao vivo aqui na rádio, vamos ter 1 hora de programa falando sobre nutrição, falando sobre alimentação e especialmente o programa de hoje vai falar sobre colesterol. Seu colesterol está alto? Você conhece quem tem colesterol alto? Então nós vamos falar sobre esse assunto, você vai poder tirar suas dúvidas. Você que está no Instagram, você que está aí, o nosso ouvinte da rádio, pode ligar aqui na rádio, telefone 31710221. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Eu atendo na Zona Norte de São Paulo, no telefone 971003885. Então vamos lá. Você quer ligar aqui na rádio para fazer alguma pergunta sobre colesterol? Vamos lá. 31710221 é o telefone do ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Vamos lá, esse programa é para você que precisa reduzir o seu colesterol, mas não quer usar estatina, não quero comprar mais outro remédio, doutora. Ou você está cansado dos efeitos colaterais que as estatinas causam. Ela pode abaixar o seu colesterol, mas ela vai te dar efeitos colaterais, dos quais nós vamos comentar muito hoje sobre isso. Vamos estabelecer aqui, assim, nós temos muitos conceitos que precisam ser mudados e falados sobre a respeito do colesterol. O colesterol não é uma gordura. O colesterol é tratado como gordura, pedem para você não comer alimentos que tenham gordura, mas ele não tem nada a ver com gordura. O colesterol é o principal lípide sintetizado pelos animais, né? E especialmente encontrado nas membranas celulares. Então, ele é um produto de origem animal, tá? E ele não é gordura, ele é proveniente do carboidrato que você come em excesso. O colesterol é importantíssimo no nosso corpo e ele engloba diversas funções. Ele não é esse bandido que fazem dele, né? Para assustar o paciente, para trazer para ele a necessidade, né? Às vezes um colesterol de 201 já estão querendo dar estatina para a vida dessa pessoa. E a coisa não é bem assim. Nós vamos falar muito sobre colesterol hoje. E aí, então, nesse vocês vão entender como é que funciona essa questão do colesterol. O colesterol não pode ser considerado um bandido, um vilão. Ele sobe para pontuar algo no seu metabolismo não está certo, não está bem. O colesterol é um marcador de que você está vivendo um processo inflamatório do seu corpo. Você está inflamando, você tem inflamações no seu corpo, o seu colesterol vai subir. Doutora, me explica qual é a função do colesterol na minha vida. O colesterol é um composto essencial para a manutenção da nossa vida. O cérebro, 20% de todo o colesterol do nosso corpo está no nosso cérebro, tá? Ele tem uma função especial nessa questão da conexão das células nervosas nos cérebros, que a gente chama isso de sinapse. Então, toda a união de uma célula nervosa a outra, existe a presença do colesterol. A formação e manutenção das membranas celulares, a flexibilidade de membrana celular, a permeabilidade das membranas celulares são mantidas à base de colesterol. Tem uma pessoa na linha? Pois não. Bom dia, quem fala? Bom dia, doutora Deni. Joyce, tudo bem? Tudo bem, Joyce, pois não.
Sim, doutora, eu tenho sofrido altos e baixos com o colesterol, né? Então sempre entram com a medicação, e aí eu tomo durante 3 meses, realmente ele abaixa. O que me intriga é que, assim, eu não tenho uma alimentação baseada na gordura. Eu ouvi o início do programa, né, o que a senhora disse. Claro que uma coisa ou outra, mas eu procuro ser bem balanceada. Sim. E mesmo com exercício físico e isso, eu não consigo me livrar, porque quando eu vou fazer o exame de sangue, ele está alto novamente. A minha pergunta é, também isso tem a ver com o fígado, de alguma forma? Sim, você vai perceber, nós vamos falar no decorrer do programa que dos marcadores de alteração do colesterol está na intoxicação do fígado. Certo. Então você pode se auto-intoxicar com produtos químicos de beleza, passa cremes hidratantes na pele, tá? Que são à base de parabenos, que são decorrentes de petróleo. Tá? Certo. Pode dar sobrecarga hepática. Então, aí você começa a inflamar. E quando você sobe o seu processo inflamatório, o colesterol vai subir. Então, o que precisa ser pesquisado em você? O que é que está inflamando você? Se é a dieta, se é produtos que você está entrando em contato, por exemplo, cremes de beleza. Se você tem hipotiroidismo, o seu colesterol vai subir. Certo. Então precisa pesquisar na pessoa qual é a causa da subida do colesterol, que é uma das coisas que a medicina não faz. Ela olha, vê o valor lá, já prescreve, aí o colesterol abaixa, você para, ele vai subir. Então, ele não curou a pessoa de um colesterol alto. Então, a estatina, que é normalmente prescrita, ela não cura a pessoa de colesterol. Ela somente mantém ele baixo. E isso precisa ser pesquisado dentro de você, qual é a causa da doença que você tem, que está levando você à subida do colesterol. Tá bom? Tá bem. E uma última pergunta. Tomar esses suplementos, por exemplo, colina, inositol, realmente é uma boa? Veja, se o seu colesterol subiu por falta desses nutrientes, ele vai melhorar. Tá. Então precisa, Entendi. Às vezes a sua amiga te indicou a colina ou o inositol porque ela tomou e deu certo, mas o colesterol dela era alto por uma razão e o seu é outra. Aí você vai tomar e não vai dar efeito. Tá bom, doutora. Mas a gente continua escutando que tem muita coisa boa de colesterol. Tá bom, muito obrigada, viu? Um abraço. Outro, tchau. Continuando, então, qual é a função do colesterol? A formação, manutenção de células, de todas as células do nosso corpo. Você usa colesterol na membrana celular. Como é que uma célula conversa com a outra? Tem a presença do colesterol na membrana. Aí as células conversam, o mesmo tecido tem a mesma função. Uma glândula de tireoide, por exemplo, todo aquele tecido vai estar trabalhando com uma finalidade e as células se conversam, né? E aí, então, é onde o colesterol age. O colesterol está presente na bile, que é armazenada na vesícula biliar e ajuda na digestão das gorduras. E parte desse colesterol, parte dessa bile que usou no metabolismo da gordura, você vai reabsorver. É também importante no metabolismo das vitaminas A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis. Então, colesterol está no meio desse processo de utilização de vitaminas importantes para a nossa vida. É um precursor. O que é um precursor, doutora? É a matéria-prima que você usa para fazer hormônios esteroidais, que são os hormônios sexuais. A aldosterona, testosterona, progesterona, estradiol, estrona, estriol, todos eles que estão ligados à nossa sexualidade. Outros, como DHEA, como o cortisol, todos eles têm a base de colesterol. Então, quando você toma colesterol assim,
desregradamente, em grande quantidade, uma das coisas que você vai perder é a energia e a disposição. Você está sentado lá no sofá e você está morrendo de sede e você fala, nossa, levantar do sofá para ir até a cozinha? Não, eu vou ficar com sede. Você vai perdendo a vitalidade, a energia. Lavar uma pia de louça, você está entregue. Você lava, faz aquele serviço e em seguida você tem que parar porque você fica muito cansado nessa questão de geração de energia. O colesterol, produzir muito colesterol interfere a retirada do colesterol da sua dieta, do seu equilíbrio, através das estatinas, vai interferir diretamente na sua produção dos hormônios. A sua libido vai no pé, né? O marido, a esposa vai virar um simples decoração dentro de casa, porque vai mexer diretamente nos hormônios ligados à nossa libido, que é a testosterona. A obesidade é uma inflamação. Se você está obeso, o seu colesterol vai subir, porque o colesterol é um marcador de que algo dentro de você não vai bem. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório 971003885. Vamos falar das doenças cardiovasculares e o colesterol. Nossa, doutora, vamos falar que infarto e obstrução, que é uma obstrução das artérias, né, coronárias, impedindo o fluxo de sangue. Essa é uma informação importante. Os estudos recentes têm demonstrado que infarto do miocárdio e AVC têm por base a inflamação crônica do seu corpo. Você está inteiro inflamado porque você está obeso, você então vai ter a predisposição para o infarto do miocárdio e não a subida do colesterol. A inflamação crônica generalizada, a aterosclerose, que é inflamatória, que é aquele que faz o dano lá dentro das artérias, né? Que faz aquela obstrução. Aquilo aparece quando você tem um LDL oxidado, mais uma estrutura dos próprios sangue, chamados de monócitos, né? Que está lá na série branca do sangue. Aí, então, eles formam essas placas de gordura que são depositadas nas artérias. Então, isto é extremamente importante porque você está oxidando. Doutora, por que eu oxido? Porque você não come alimentos antioxidantes, você não come fruta, não come legume, não come verdura, não come alimentos que vêm com aquela carga enorme de vitaminas antioxidantes, os minerais que trabalham como antioxidantes, e isso tudo leva você a oxidar. Aí vem a estrutura do monócito, faz as plaquinhas, deposita na artéria, aí vai aparecer uma plaquinha de gordura lá na sua artéria, e aí o seu colesterol vai subir, porque ali tem processo inflamatório. Olha que coisa importante, o tecido das artérias, que a gente chama de tecido endotelial, tá? Eles param de produzir óxido nítrico, que é quem faz o relaxamento da sua artéria quando você fica nervoso, quando você tem uma atividade mais forte. Então, a pressão sobe para resolver o problema e depois a artéria tem que fazer esse movimento de relaxamento. E quem faz isso é o óxido nítrico. Da onde que vem isso? Da beterraba, a melhor produção de óxido nítrico. Mantenha sempre beterraba na sua dieta. Você tem aí um colesterol alto, você é um hipertenso, você precisa comer beterraba, né? Porque ela vai te ajudar bastante. Se você tiver alguma dúvida para perguntar sobre colesterol, liga aqui na rádio 31710221 ou faça alguma pergunta aí pelo pessoal do Instagram. Bom dia, né? Para quem não dei bom dia. Vamos lá. A presença da resistência insulínica. Hoje, o problema maior de qualquer subida de peso está ligado diretamente à resistência insulínica. Se você tem glicemia alta, hemoglobina glicada alta, vamos fazer o exame, a sua insulina deu alta, você vai desenvolver a hipertensão, você vai desenvolver
com isso o aumento do colesterol. Então, se eu tenho resistência insulínica, eu vou ter colesterol alto. Isso é extremamente importante. Vamos lá. O estresse oxidativo. Doutor, eu sou uma pessoa extremamente estressada e a minha alimentação é péssima, né? Péssima. Então, eu não tenho antioxidantes para combater o meu estresse, né? E aí, então, o seu colesterol vai subir. Então, a pessoa estressada vai tender a ter colesterol alto por causa desse estresse oxidativo. Então, nós temos que perguntar, como, né, essa ouvinte que ligou, nós precisamos ir atrás aí do pai da criança para saber da onde que está vindo esse colesterol alto. Se a nossa amiga tem um hipotiroidismo, ela vai levar você também à subida de colesterol. Outra coisa, entrada na menopausa. Mulheres que estão entrando na menopausa, o colesterol dela qualquer ginecologista sabe que ela vai ter uma subida do colesterol pela baixa da produção de estrógeno e progesterona e dos hormônios ligados à fertilidade da mulher. Marque uma consulta, o telefone é 971003885. Doutora, qual é a base alimentar para formar o colesterol no nosso metabolismo? É a gordura? Não é. Colesterol é formado a partir do carboidrato que você come e não a partir da gordura. É um equívoco muito grande. Até o nominho final do colesterol é um ol, ele não é gordura. Então, ele faz parte do grupo dos lípides e lípide não é gordura. Tá? Lembra daquela ideia de ovo subindo colesterol? Isso não existe. Não existe nenhum estudo clínico de que a pessoa come ovos, né? E o colesterol dela subiu por causa disso. Nós podemos comer, se não tiver outra proteína, nós podemos comer até 6 ovos por dia. Isso porque 2 no café da manhã, 2 no almoço, 100 gramas em cada refeição. E isso não traz problema de saúde, desde que você não tenha um exagero em relação o seu consumo de carboidratos. Se você é do leite condensado, se você é do suco de uva natural, integral, nossa, doutora, ele é maravilhoso, é um suco de uva integral, aquilo tem uma carga de açúcar absurda. Como deve ser consumido aquele suco de uva? Vamos abrir um parênteses aqui. É 1/3 de suco de uva e 2/3 de água. Porque ele é muito doce, ele é muito melado. E as pessoas põem direto no copo e manda aquela carga enorme de açúcar. O colesterol, por ser um lípide, ele se forma a partir do carboidrato da dieta. Não tem nada a ver com a nossa, o consumo ali de gorduras, tá? É essencial no metabolismo da vitamina D. Então, a vitamina D, para entrar no seu corpo, ela precisa da presença tanto do colesterol que está na bile, quanto no colesterol que está nas membranas celulares de todo o nosso intestino, que vai trabalhar essa entrada das vitaminas e minerais no corpo. Onde existe colesterol no nosso corpo, doutora? O colesterol é naturalmente abundante no nosso corpo todo, mas 20% do nosso colesterol total circulante está no cérebro. Por isso que as pessoas que tomam estatina, a tendência dela é entrar para um vazio na cabeça. Um vazio, ela vai ter dificuldades de tocar a vida, de fazer as suas coisas. Isso são sintomas possíveis, né? De acontecer quando a pessoa toma estatina. Nem todas as pessoas vão desenvolver isso, mas colesterol também existe na medula espinhal, na córtex da glândula adrenal, que é quem produz os nossos hormônios esteroidais. Olhando pelo geral, o que eu posso fazer o que eu faço, né? O que pode fazer o meu colesterol subir? É você ser portador de alguma inflamação. Doutora, como é que eu desenvolvo uma inflamação? Pela dieta que você escolheu para manter a sua vida, tá? Se quiser fazer alguma pergunta sobre colesterol, 317102
2, 1. Então, você escolheu lá muito pão, leite, derivados, excesso de açúcar, refrigerantes, suco de caixinha, sucos concentrados, todas essas coisas que geram muita entrada de carboidrato, vai trazer um desequilíbrio intestinal, mexe na microbiota intestinal, matando os coitadinhos dos lactobacilos, né? Vai alterar sua permeabilidade intestinal e é a mesma coisa que tirar o ralo da pia. Você vai passar a absorver muito mais carboidrato que estavam presentes na sua dieta e então você começa a trazer um processo inflamatório no intestino delgado, e aí esse processo inflamatório começa a subir. Aí vai pegar seu fígado, vai pegar outras estruturas do corpo, trazendo aí muito desequilíbrio para a sua vida. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 971003885. Pode ser, essa inflamação é muito perigosa e precisa ser controlada. Hoje, a gente não olha só o exame de laboratório chamado lipidograma, que é onde está escrito o colesterol, o HDL, LDL, triglicéridos, VLDL. A gente olha outros marcadores de exame de laboratório para saber se o PCR, a proteína C reativa ou proteína C reativa ultrassensível, vai dizer o seu grau de inflamação. O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. Então, outros marcadores são extremamente importantes para trazer para vocês a informação de que grau de inflamação eu estou vivendo. A inflamação do endotélio é essa que eu expliquei para você. Vai inflamar as artérias do corpo na predisposição de você começar a fazer depósito de placas de gordura, né? E isto é importante, porque é o LDL oxidado mais monócitos que estão fazendo essas plaquinhas e grudando ali nas artérias. Isto é importante. Como disse eu expliquei para nossa amiga que telefonou aqui, a intoxicação do fígado. O fígado é o órgão que pega tudo que você passa na pele, vai chegar no fígado. Tudo que você respira vai chegar no fígado. E tudo que você comer vai chegar no fígado. Digamos que você está lá dentro de uma loja com aquele cheirinho de perfume, aquilo é produto químico em suspensão. Você sente o cheiro, parte daquilo entra em você, mas precisa ser quebrado pelo fígado. Então você vai no shopping para fazer suas compras e sai do shopping com dor de cabeça. Aí você fala, nossa, que dor de cabeça é essa? É a intoxicação, porque cada loja tem o seu aroma. Cada loja pulveriza aquilo, né, o dia inteiro, para que você tenha aquela primeira sensação de bem-estar, seja importante, né? O seu aroma é o aroma da loja que vai fazer você entrar na loja e comprar, tá? Presença de esteatose hepática e alterações de TGO, TGP e GGT vão levar à subida do colesterol. Então, ele sobe por causa que você está com depósito de gordura no fígado. E depósito de gordura no fígado vem especialmente da dieta que você faz, riquíssima em frutose. Quando você pega o açúcar de lá do açucareiro e põe no café, você tá lá no leite condensado, tá pondo em cima da fruta, aquilo é sacarose. E a sacarose é um carboidrato de disacarídeos. Aqui tem glicose e frutose. A glicose toda célula do corpo come. A frutose, aquela que tem bastante lá no suco de uva, é essa. Ela vai parar no fígado. Grande parte dos alimentos industrializados que você compra no supermercado, as bolachas, os pães integrais. Olha o pão integral que você está comendo, se ele tem um açúcar chamado High Fructose Corn Syrups, que é o HFCS. E dentro esse tipo de açúcar que vem do milho,
tem grande poder adoçante e ele vai interferir diretamente nessa questão sua da esteatose hepática. Porque aí você fala assim, eu tomo café com adoçante, eu não uso açúcar branco, mas ele está embutido em todos esses alimentos industrializados que você consome. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 971003885. Baixas taxas de vitamina D. Gente, vitamina D precisa estar entre 60 e entre 80. Precisa estar entre 60 e 80. Se a sua não estiver nesse valor, você precisa suplementar. Por quê? Porque isso vai interferir diretamente nas suas taxas de colesterol. Então, vamos tratar para que você não tenha que lá futuramente achar que você deve entrar aí numa estatina. Insulina alta. Sempre que o meu paciente vem no consultório, ele fala, doutora, faz uma lista dos exames que eu preciso fazer para fazer minha consulta. Eu sempre peço insulina de jejum, TGO, TGP, GGT, OMA-IR, OMA-beta, que são os marcadores do metabolismo do carboidrato. Aonde está o seu colesterol? Ele também é dependente de tudo isso. E sempre peço a leptina. A leptina trabalha junto com a grelina. Uma dá fome, quando você está com o estômago vazio, né? Você começa a produzir a grelina. E aí, então, você come, uma hora você fala assim, chegou, acabou. É quando a leptina subiu e encerrou o seu apetite. Vamos para o intervalo do nosso programa e eu vou voltar daqui 5 minutinhos. Programa Nutrição Biomolecular com a doutora Deni Nogueira. ZYD 994 95,7 FM. Vibe Mundial. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida. Baixe o aplicativo da Rádio que Toca a Sua Vida, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia. App da Vibe Mundial FM, o aplicativo da emissora com a vibe mais positiva do mundo. A Rádio Vibe Mundial tem uma novidade. Para você que tem o hábito de dormir tarde ou trabalha durante a noite, preparamos uma programação nova e totalmente especial para as madrugadas. Ouça todos os dias, a partir de meia-noite, a Madrugada Astral. Fique na companhia de comunicadores diversos e tenha dicas altamente especiais para a sua melhoria de vida. As suas madrugadas agora mais animadas. Uma parceria Astral TV e a Vibe Mundial FM. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 12:58. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Nós, da ONG Canto da Terra, atendemos anualmente mais de 4.000 animais em situação de vulnerabilidade e, atualmente, queremos garantir que todos tenham cuidados e acesso à medicina veterinária de qualidade. Mas precisamos da sua ajuda. Esse trabalho só é possível graças a doações que recebemos, que ajudam a cobrir os custos. Seja um apoiador da causa animal. Acesse nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação via Pix, CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix, CNPJ 24 807 320
000116. ONG Canto da Terra. É natural curar. A Vibe Mundial apoia a causa animal. A Clínica Fator Humano há mais de 40 anos é especializada no tratamento de diversas patologias, usando várias técnicas para lhe ajudar, desde a medicina tradicional, a acupuntura, fitoterapia, ozonioterapia e agora também usando a cannabis medicinal. Você sofre com problemas emocionais ou físicos? Então procure a Clínica Fator Humano. Atendemos todos os convênios e também particular. Ligue São Paulo 11 3284-0525, 3284-0525 ou pelo WhatsApp 941751502, 941751502. Clínica Fator Humano. Diretor clínico Dr. Arnaldo Marques. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Programa Nutrição Biomolecular com a doutora Deni Nogueira. Olá, amigos da Mundial. Vamos dar continuidade ao nosso programa de hoje. Hoje nós estamos com um programa ao vivo de 1 hora de duração. A primeira parte nós falamos muito sobre o colesterol e vamos dar continuidade a essa questão de explicar, né, o que significa colesterol. Então, para você que entrou agora, que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E o programa de hoje está falando sobre colesterol. Eu atendo na Zona Norte de São Paulo, no telefone 971003885. Manda um zap, que nós estamos usando o telefone agora, e aí a gente vamos conversar sobre sua saúde. Então, vamos lá. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a formação do próprio colesterol. O próprio colesterol, ele tem na sua formação uma estrutura chamada LDL. Como é que é isso, doutora? O colesterol, por ser um lípide, ele não consegue transitar no sangue livremente. Então, ele precisa se acoplar a uma proteína e aí ele passa a chamar LDL colesterol. Então, ele sai do fígado ou do cérebro, ele sai com o nome de LDL e retorna para o fígado com o nome de HDL. Então é assim, não tem colesterol bom, colesterol ruim. Colesterol é um produto do nosso metabolismo essencial para a manutenção da nossa vida. É o transportador do colesterol que muda de nome. Desse LDL, colesterol, são 11 tipos de... Só 2 deles tendem a oxidar, só 2 deles são negativos. Então, não existe colesterol bom, colesterol ruim. Tudo é necessário à manutenção da nossa saúde. Só que o LDL, quando ele se oxida, ele passa a ter um comportamento de depósito dentro das artérias do nosso corpo. Então aí a gente precisa trabalhar na sua vida, precisamos trabalhar essa questão do LDL, do HDL, de você não oxidar. Faltando antioxidantes, você vai tender a ter um problema relacionado ao colesterol. O colesterol, antigamente, ele era normal até 240. Hoje, né, ele está sendo controlado de acordo com o seu risco cardiovascular. Se você já teve problemas cardiovasculares, aonde você já infartou, se você já teve cirurgia de revascularização, que são as pontes de safena, ponte mamária, angioplastia, coronariografia, se você já passou por todos esses itens, a exigência dos marcadores de colesterol são muito exigentes, tá? Por exemplo, o LDL, eles querem que esse LDL em pessoas de alto risco cardiovascular seja 50. O 70 para pacientes com médio risco
cardiovascular. Muito cuidado com isso, porque aí é uma loucura as doses de estatina para colocar isso, e mesmo porque todos os pacientes a maioria dos pacientes que têm esses problemas cardiovasculares não fazem dieta nenhuma. Então, são altamente dependentes de uma mega dose de remédio para baixar o colesterol e chegar nesses valores. Então, o risco cardiovascular para o HDL era de 40, agora tem que ser de 60. E o colesterol já está baixando para 190. Então, muito cuidado se você tem problema cardiovascular. As exigências do seu médico serão maiores do que você está imaginando. Tem uma pessoa na linha, pois não? Boa tarde, doutora. Boa tarde, quem fala? É Rosmari. Pois não, Rosmari. Eu vou fugir um pouquinho do tema, mas nem tanto. No meu exame de sangue, eu sempre faço, acusou TSH, eu estou com hipotiroidismo. Quanto deu seu TSH? Deu 12,77. É um bom hipotiroidismo mesmo. E minha vitamina D também com problemas, 19,0. Tá, então nós podemos dizer que grande parte desse hipotiroidismo que você está sofrendo, sim, você está passando isso por carência nutricional. Posso fazer uma pergunta? Infelizmente eu tenho síndrome do pânico, depressão, ansiedade em último grau, e o meu companheiro, ele está com problema de câncer. Resumindo, eu estou vivendo estresse recorrente já há anos. Isso pode intervir, porque a minha alimentação, ela é muito regrada. Eu como muito legumes, eu não sou de comer muito doce. Aliás, eu quase não estou comendo doce. Olha, o que nós precisamos fazer apenas com 2 marcadores, como você está relatando agora, sim, dá a impressão de que você percebe que você fala, eu tenho uma alimentação boa, mas a sua vitamina D é baixíssima. Eu não tomo sol, minha casa não bate sol. Então, e devido ao mas pânico, hoje a suplementação que é dada de vitamina D é uma vitamina D que não depende, já é uma D3, que não depende de sol. Ela já é parcialmente metabolizada para ela entrar no metabolismo. Eu acredito que você tem problemas de absorção de nutrientes no intestino, e aí então você começa a ter problemas relacionados à tireoide. Deixa eu te explicar uma coisa. Tireoide não come só iodeto de potássio. Para quem não sabe, tireoide não come iodo. Ela come iodeto de potássio. Ela come a fórmula iodeto, para depois ser transformada em iodo dentro da glândula da tireoide. A nossa tireoide depende de ferro, depende de vitamina C, depende de selênio, depende de vitamina D, depende de magnésio, depende de L-tirosina, que é um aminoácido específico, ou seja, depende. Então, possivelmente você está com carência nutricional do conjunto. Outra coisa que você pode ter é uma intoxicação da sua tireoide, tá? Por flúor, da pasta de dente, por alumínio. Isso está acontecendo muito e a tireoide simplesmente entra em hipotiroidismo. Você pode ter insulina alta que vai levar você para o hipotiroidismo. Você pode ter várias doenças metabólicas que está levando você para um hipotiroidismo de 12, que é um negócio bem complicado. Né? E eixo HPA, né? Você relatou que tem depressão. A depressão é um processo inflamatório do cérebro. Nós não sabemos, e o hormônio TSH, ele é produzido na hipófise, ele não é produzido na tireoide. Ele é um hormônio estimulador de tireoide. Se eu tenho essa depressão nesse grau, você pode estar tendo problema de hipófise e o seu TSH, ele está disfuncional. Você o corpo manda isso para a tireoide e a tireoide não consegue ou absorver
E transformá-la de T4 para T3, que são as formas ativas que nós utilizamos. Então, é um problema metabólico imenso que tem que ser pesquisado com exames de laboratório para poder se fazer um diagnóstico da onde está vindo o seu hipotiroidismo. Nesse número. Certo, tá bom? Certo. Tá bom. Doutora, muito, muito obrigada. Um bom final de semana para a senhora. Gratidão, paz, saúde e alegria. Então vamos lá, continuando aqui falando sobre nosso colesterol. Você tem alguma dúvida sobre colesterol? Liga aqui. Eu vou avisar para você que ligou. Seu colesterol com esse número de TSH, ele vai subir, tá? Porque o hipotiroidismo provoca aumento de colesterol. Tá? Seguindo, então vamos lá, vamos falar sobre as faixas. Então, se você tem algum episódio, já teve algum problema aí cardiovascular, mais exigente vão ficar as metas para você cumprir. E se você não fizer uma dieta que te ajude a baixar o colesterol, você vai, assim, tomar estatina 3 vezes por dia, porque não tem o que segura isso se você continuar tendo a sua alimentação desequilibrada. Quais são os marcadores mais importantes, doutora, para analisar quando o colesterol começa a subir? Olha que coisa importante. O PCR, a proteína C reativa, tá? O PCR, ele vai medir a inflamação vascular. Essa que acontece, que já começou a inflamar as minhas artérias e aí eu vou ter problemas relacionados à possibilidade de desenvolver os ateromas, né? E aí, então, e o meu colesterol subir. Homocisteína. Gente, todas as vezes que vocês forem no médico, pede para medir homocisteína. A homocisteína é um marcador, ele mede o estresse oxidativo, a disfunção endotelial, a disfunção das suas artérias. E aí começa a dar um marcador importante, ele começa a subir. Se você tem homocisteína acima de 9, você precisa tratar isso porque é um marcador de risco cardiovascular. E aí o seu colesterol também vai subir. São pessoas que comem pouquíssima alimentos, nutrientes específicos, vitamina B12, B9, B6, B2 e assim por diante, e mais algumas outras do complexo B, e aí começa a aparecer o marcador de homocisteína desequilibrado. A conta do triglicéride sobre o HDL. Pega lá agora seu exame de laboratório e faz a continha lá, triglicérides, e divide pelo HDL. Se ele der maior do que 2, tá? Você está indicando aí uma resistência insulínica e um processo inflamatório. Olha quanta informação. Fibrinogênio é um risco de trombo. Se você começa a desequilibrar o marcador de fibrinogênio, você corre o risco de formação de trombo. GGT sobe, ele aparece quando existe o estresse oxidativo. É a hora que você está comendo poucas frutas, legumes e verduras. Precisa se alimentar bem. Insulina de jejum. Todo paciente que vem no meu consultório, eu peço para medir a insulina de jejum, e alguns deles a gente pede para medir a pós-prandial também. E essa medição, essa insulina alta, vai te trazer processos inflamatórios e grandes problemas de saúde. Se você tiver alguma dúvida sobre colesterol, liga aqui na rádio. O telefone é o 3171-0221. E se você quiser fazer alguma pergunta ao pessoal que está no Instagram. O nosso colesterol é assim, doutora, então quer dizer que como eu falei lá no começo no programa, então, doutora, quer dizer que eu posso comer até 6 ovos por dia? Pode, desde que não tenha outra proteína. Mas vamos ver como é que o colesterol se comporta. Ovo tem colesterol? Tem colesterol, porque ele é da formação de grupos animais. Então, grupos animais, células animais, vão ter colesterol, porque o colesterol está lá na membrana das células, da carne, de frango, de vários alimentos à base de origem animal. Então, vamos lá. E o nosso corpo vai produzir em sistema compensatório. Então, é assim, se eu estou comendo 50 e eu preciso de 100,
eu vou produzir só 50. Então, é sempre compensando aquilo que você come. Por isso que essa coisa de não comer ovo porque ele sobe colesterol, isso não existe, né? E até antigamente se usava falar disso porque não se conhecia metabolicamente esse componente e hoje, né, as pessoas que estão ao par disso já não falam que colesterol vem do consumo de ovo. Tá? Então, muito cuidado com isso se você escutar isso de alguém, né? Não dê importância, porque não mude algumas coisas da dieta, procure se inteirar disso, se inteirar dessas informações. Então, vamos lá. É extremamente importante da gente falar sobre esse colesterol. As estatinas não são essa maravilha que é vendido no mercado. Ela abaixa o meu colesterol? Ela abaixa, sem dúvida que ela vai abaixar o seu colesterol, mas ela vai te causar outros problemas de saúde. Estatina joga fora a coenzima Q10, que é um nutriente mitocondrial. Existe dentro de cada célula das trilhões que nós temos no nosso corpo, existe uma estrutura que chama mitocôndria. E mitocôndria come o quê, doutora? Ela come coenzima Q10. E coenzima Q10 gera energia e disposição. Lembra que eu falei? A pessoa que toma estatina começa a cair no processo de queda de energia, indisposição, não quer fazer exercício físico, não quer fazer nada porque ela não tem um gerador de energia. Ela muitas vezes é obrigada a lavar a louça do almoço, ela sai de uma louça do almoço muito cansada, porque ela está fazendo um esforço além da quantidade de energia que ela pode gerar por falta de nutrientes dentro das mitocôndrias das células musculares, tá? Então, extremamente, a Q10, ela vai fazer essa geração de energia. Ela vai te gerar muita dor nas pernas. Quem toma estatina reclama muito de dor nas pernas, né? De problemas musculares na hora de realizar o trabalho, de andar, de ir da sua casa até o ponto do ônibus. Você vai começar a sentir muitas dores. A estatina joga fora um componente chamado dolicol, que na sua falta é a chance de desenvolver câncer. Olha que coisa doida, tá? O esqualeno, com o tempo, causa males no sistema digestivo do estômago, que o esqualeno trabalha ali na mucosa do estômago, aí você começa a ter problemas para digerir comida. Então, existe, um efeito colateral de remédios. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma dieta onde você venha a auxiliar a redução do seu colesterol, diminuir o seu processo inflamatório e assim por diante equilibrar a sua vida. A nutrição clínica funcional pode fazer muito para ajudar você a reduzir o seu colesterol. A dieta é o grande trunfo que a nutrição funcional tem para ajudar você a se equilibrar. Extremamente importante você manter uma dieta melhor. Ah, mas eu vou precisar reduzir alguns dos alimentos que eu como. Sem dúvida, é bom aquele alimento, é gostoso, você precisa comer ele todo dia, fazer aquela oferta, aquela coisa que não sabe comer sem um alimento específico. Para a gente se curar, a gente precisa fazer uma reorganização alimentar. E lembrando que o colesterol só subiu por desequilíbrio ali do processo alimentar, né, que vai desequilibrando glândulas, órgãos de uma maneira geral, e aí então as doenças vão pipocando, né? Você acaba tendo a subida do colesterol por causa da sua insulina alta, por causa da sua inflamação intestinal, que mais um degrau para trás por causa daquilo que você come. Os leites condensados, pudins, os excessos de suco de caixinha, suco em pó, os alimentos ultraprocessados. Isso é um grande problema
na nossa vida. Você gosta de macarrão instantâneo, aquele que abre o pacotinho em 2 minutos e tudo mais, você vai ter grandes problemas de alimentação, porque aquilo é um alimento ultraprocessado, vai te trazer problemas de saúde com o tempo, sem sombra de dúvida, vai, porque é um alimento que tem ali muito produto químico que vai trazer problemas de saúde para você. Então, atenção, né? Não precisa comer todas essas coisas que trazem, né, a alteração da sua saúde e do seu equilíbrio. É muito importante, então, a gente falar sobre o colesterol e falar e trazer essa informação importante que nós fizemos ali na primeira parte do programa. Nós comentamos sobre o colesterol, de que ele é um lípide e não é uma gordura. Ele sobe especialmente pelo alto consumo de carboidratos que você está fazendo na sua dieta, né? É extremamente importante você olhar essa questão da dieta. Nós precisamos ter uma dieta equilibrada, todo dia comer nosso alimento, as frutas, os legumes, as verduras e tudo mais, eventualmente comer alguma coisa dessa linha não tão segura alimentar, né? Desses alimentos ultraprocessados, e aí, então, não vai ter força e poder de desequilibrar você. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 971003885. Colesterol sobe, ele é um biomarcador de que existe processo inflamatório dentro de você. Que bom, agradeço o pessoal do Instagram aqui mandando mensagens, muito obrigada por isso. E vamos lá, vamos falar que o colesterol é um biomarcador, um produto produzido pelo nosso corpo, e essa produção, 20% de todo o colesterol do nosso corpo está no nosso cérebro. Por isso que nós devemos fugir o quanto possível de introduzir estatina na nossa vida, porque você vai começar a ter problemas de raciocínio, de demência, né? Vai levar a essa dificuldade de administrar a própria vida. Então, isso traz muito problema para nós. A formação e manutenção das nossas células nervosas e células de todo o trilhão de células que faz o nosso corpo é feito à base de colesterol. Então, o colesterol é produzido pelo nosso corpo e ele só se desequilibra quando você faz um desequilíbrio da sua dieta. Colesterol é componente de bile, né? Ele vai ajudar no processo digestivo das gorduras lá no intestino, vai auxiliar na subida no metabolismo e absorção das vitaminas A, D, E e K. É um precursor na formação dos hormônios. Todos os hormônios têm base de colesterol, desde um hormônio de tireoide, desde um hormônio, né, de outras glândulas, são produzidos, né, com objetivos específicos. Está entrando uma pergunta aqui, o meu não HDL está 178, HDL de 66, o colesterol total 224. Eu acredito que você, é uma pergunta que está entrando aqui no Instagram, nós vamos ter que avaliar a intoxicação do seu fígado. Não sei se você tem aí em mãos TGO, TGP, tá? Que vai dizer da intoxicação do seu fígado, porque você tem marcadores, 66 de HDL, já é um marcador bem próximo daquilo que a gente considera como intoxicação do fígado, um HDL de 70, tá? Então, precisa ver outros marcadores para ver se é exatamente isso. Mas todas as pessoas que vêm no consultório para fazer um tratamento de colesterol, ela vai passar pelo detox do fígado, sem sombra de dúvida, porque nós precisamos limpar o órgão mais importante nessa questão
do funcionamento do fígado. Então você vê quantas milhares de coisas o colesterol participa e que é um componente naturalmente feito por Deus para ficar 20% do todo o nosso colesterol dentro do cérebro. Então não é uma coisa do mal. Colesterol não é um produto ruim, tá? Como não é o bicho. A gente precisa usá-lo, a informação que ele nos traz, para realmente a gente ter aí a conquista da saúde e a conquista do equilíbrio. Marque uma consulta, o telefone do consultório 971003885. Boa tarde, então, para quem toma 13, é bom repor Q10? Sem dúvida, tem que tomar suplementação de coenzima Q10. Existem vários tipos de coenzima Q10, as de alta biodisponibilidade que tem no mercado hoje, que a gente faz como é um detox, ele é feito à base de fitoterapia, tá? A gente usa um detox de fitoterápicos, de carvão ativado, várias frentes para poder trazer esse detox, tá? Encerrou? Encerrou. Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida e da paz, da misericórdia e do auxílio, nós vos pedimos, Senhor Jesus, que o vosso amor poderoso e misericordioso adentre o nosso lar, abençoando todo o alimento que está lá na nossa geladeira, na nossa despensa, na nossa fruteira. Que esse alimento não seja só o alimento do corpo físico, mas do nosso corpo espiritual, trazendo prosperidade, saúde, alegria, esperança, união familiar, todas as bênçãos importantes para a nossa vida e para o nosso equilíbrio. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, neste momento, sacia a fome de bilhões de pessoas que não têm o que comer. Que a misericórdia divina se estenda sobre todos nós. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Gratidão e até a próxima oportunidade.